falou também dessa parte espiritual. Vocês acreditam em destino? Vocês acreditam que a gente que muda o destino? Como que vocês pensam sobre isso? Na minha parte, eu acredito que a gente colhe o que planta, realmente. E eu acredito que Deus sempre tem algo melhor pra oferecer para as pessoas boas. Eu nunca fiz nada de errado na vida, então eu penso, poxa, eu não vou colher um fruto ruim, né? Eu acredito assim, acredito em Deus sim. Eu acredito muito em Deus também. Eu particularmente... Desde sempre? Desde sempre. Uhum. Até um tempo atrás, logo no ano que eu fiquei doente, que eu parei de ir. Mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido... Não religiosa, tipo, sabe, aquelas pessoas loucas, assim. Sim. Mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus. Eu sempre ia na igreja evangélica. E depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal. Mas sempre continuei, tipo, orando em casa. Sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? E eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe? Então eu acho que alguma coisa boa tem que ter para uma pessoa. E eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você. Se você quer muito essa coisa, provavelmente já é plano de Deus já preparado para você. Faz exatamente. sentido. Eu acredito muito nisso. Até tem umas pessoas que falam que é coisa de universo, energia. Eu acredito um pouco nisso também. Acho que acredito um pouco de tudo, na verdade, mas principalmente em Deus. É tipo um imã, né? A gente atrai o que a gente quer, né? Mas em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, né? Por que me abandonaste naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo? Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui. Quando... eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... Eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. Uhum. Eu sempre levava a Bíblia comigo, ficava lendo. Como foi esse dia? Você tinha feito alguns exames e tava esperando... No dia que a Melina tava presente ali, lá no hospital, eu tinha sido encaminhada pra fazer um raio-x. Na verdade, eu já tinha passado por 5 médicos. E nenhum deles me diagnosticava certo, sabe? Tipo, era só uma gastrite. Teve um médico que falou pra mim que... Sério? Que exame era coisa de médico novo, que não sabia nada e que eu tinha que tomar um chá porque era só nervosismo. Puxa. E eu já tava doente. E depois uma médica falou que... O mesmo médico, na verdade, desculpa. Eu consultei com ele de novo e ele falou que essas dores que eu sentia era só tomar um chazinho em casa que passava e que eu não tinha que ficar indo consultar. Que era coisa da minha cabeça. E foi indo. Daí as outras médicas falavam que era gastrite nervosa, não sei o que, mas ninguém nunca levantava, sabe? E eu com falta de ar. Lembro até hoje que teve uma consulta que eu entrei quase vomitando no consultório, de tanto tossir. Porque foi drenado 9,5 litros do meu pulmão. Drenado o que tinha lá dentro? Líquido. Líquido? Líquido. Nossa. Puro líquido. Isso te deixava a respiração difícil. Pra você ter uma noção, se eu levantasse da cadeira, eu quase desmaiava, tanta falta de ar. Nossa. Tanta falta de ar. Eu não aguentava, sabe? Sei. Até nos últimos dias ali, antes de eu descobrir, eu quase desmaiava em casa, assim. E começou assim minha jornada. Até que quando chegou o bendito dia, o dia certo, que acho que me falaram, os médicos lá de Cascavel, que eu fazia tratamento, eles falaram que se eu tivesse esperado mais um dia, meu pulmão podia ter estourado. Tinha muita água, ele tava super carregado, sabe? Já tava entrando em colapso, né? Na verdade, o dia que eu fui pra fazer a drenagem, ele entrou em colapso. Entendi. Durante você já tava no hospital. Aí eu tava no hospital, fui fazer os exames, o raio-x, por conta da falta de ar, e daí a médica foi auscultar o meu coração, né? E ela viu que meu coração tava pro lado direito. E eu já tinha reparado que ele tava do lado direito. Como assim? Aí ela perguntou, você sempre teve o coração do lado direito? Eu falei, não. Mas eu senti ele do lado direito. E daí ela me mandou fazer tomografia e tudo. Aí, quando veio o resultado do raio-x, que quando eu fui fazer o raio-x, no caso, a mulher lá do raio-x perguntou bem assim, você tem problema de pulmão? E me olhou com uma cara apavorada, sabe?
Aí eu pensei, puta que pariu, sabe? Eu acho que tem alguma coisa. Na hora, assim, me veio, Já sabe? bateu, né? Até porque nessa hora que ela me falou isso, eu lembrei de... Eu sabia, assim, bateu, assim, que eu realmente tava doente, porque um tempo antes de eu descobrir, acho que... não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital. Eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que eu tenho, sabe? Me cura. Por que eu tô sentindo isso, sabe? Tipo, e nunca melhora, sabe? Eu queria uma resposta, assim. Sabe quando passa, até me arrepio, assim. Sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu E comigo. eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei... o que eu tô pensando, né? Que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Tá. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia e na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. Puxa. E começou assim, sabe? Daí nenhum hospital me aceitava de fora. Nenhum hospital. Até que o hospital de Cascavel não tinha. Putz. Eu fui fazer um plano de saúde, mas quando eu falei que eu tinha câncer, né, eles negaram. Aí, esse que é o foda. Né? Eles só querem quando você tá bem. Quando você não tá bem, mas a gente faz plano pra ser cuidado, né? Aí eu fui encaminhada, já tive que fazer uma drenagem assim no vivo, que se chama toracentese. Acho que a Melina pode falar um pouco melhor se falar alguma coisa errada. Toracentese. Tá. Eles colocam uma agulha nas suas costas até chegar na pleura, que é a camada que reveste o pulmão. Só nessa drenagem... Pra drenar. Pra drenar a água. Só que eles não podem tirar toda a água de uma vez só, porque daí o pulmão pode colar de uma vez, sabe? E o meu já tava entrando em colapso. Aí eles tiraram 3,7 litros só nessa vez. Caramba. Isso foi tipo... um parênteses, foi sem anestesia. Sim. Só local, assim. Não podia ser... Não, faz acordado mesmo. Só faz uma local pra colocar agulha. Mas não adianta nada, você sente tudo. Você sente, né? Ui, parece que eu vi a minha alma sair e voltar. Você lembrar agora, você sente a dor que tá. Até tem nas minhas costas uma pintinha, assim, que é onde entrou a agulha, sabe? Sei. E daí, isso era tipo numa quarta-feira, eu acho. Quarta-feira. E daí no domingo eu fui pro centro cirúrgico e coloquei um dreno no pulmão, que ficava entre as minhas costelas, sabe? Tenho a cicatriz também. E contando no total, foi drenado 9,5 litros. E depois que eu retirei o dreno, porque eu fiquei 2 semanas com ele para remover toda a água. E mesmo depois de eu ter removido, começou a gerar água de novo. Porque o tumor estava grande ainda, sabe? E também porque demorou para vir minha biópsia. Que eu lembro até hoje que os médicos chegaram para mim, lá do hospital que eu me tratava, e falaram, eu nunca vi isso. Porque na minha biópsia, eu tinha todos os sintomas de um linfoma, mas apresentou as células de um sarcoma. Caramba. Aí eles acharam muito estranho. E até os linfomas, eles têm um subtipo. Todo linfoma tem um subtipo. E o meu, na minha biópsia, tá inclassificável. Linfoma de Hodgkin, clássico e inclassificável. Porque é uma coisa que ainda que aí eles mandaram pra fora e conseguiram fechar que era linfoma de Hodgkin. Ah, tá. Mas eu acho muito engraçado, sabe? Porque todos os tratamentos que eu fiz, que nem o primeiro tratamento que eu fiz, ele diminuiu quase todo o tamanho tumoral. Só que a atividade dele ficou pior do que na primeira vez. Ah, é? A atividade eles medem num exame que se chama PET scan. Sim. E daí aparece uma numeração. Tipo, vamos supor que no primeiro exame que eu fiz, tava 9,5. E daí nesse exame que o tumor tinha diminuído, mas a atividade tinha aumentado, tava tipo em 12, sabe? Tipo, foi muito estranho. Aí eu fui encaminhada pra fazer outra quimioterapia e eu tive uma experiência quase morte nessa quimio. Eu vou contar. Tá. Que é uma coisa que me marcou muito. Eu lembro que era uma quimioterapia de 3 dias.
3 dias que você passa vomitando e sem força nem pra levantar. E se alimentava normal ou soro? Não conseguia me Não alimentar. conseguia. Porque, tudo ia pra fora, sabe? Então, nem tinha jeito. Eu ficava só dormindo mesmo. Aí, eu me lembro que era no último dia de quimioterapia. E eu tava deitada na cama. Na maca, no caso. E eu lembro que... eu pensei, vou dormir, não tenho nada pra fazer. Eu tinha recém vomitado e tava bem, sabe? Aí eu fui, fechei os olhos... e eu lembro que eu comecei a me ver, tipo, num túnel, sabe? Um túnel, assim, enorme. Enorme, enorme, enorme. Só que era tudo preto. Tudo preto, mas parecia que dava pra ver o túnel, Mas sabe? é que nem o pessoal fala, tinha uma luz lá no fundo ou não? É, tipo isso, mas até o momento era tudo preto. Aí que vem a luz. Aí eu comecei a me sentir muito segura. Tipo, eu nunca Uma calma? uma calma, sabe? Uma calmaria... que eu me sentia tão segura ao ponto que eu nem queria respirar, de tão segura que eu tava. E eu lembro que quando eu senti toda essa segurança, eu parei, assim, parei de respirar, sabe? Nossa. E daí eu lembro que eu tava caminhando no túnel e eu fiquei, como se fosse bem no meio, sabe? Parecia que eu me via no meio do túnel e eu comecei a escutar 2 vozes. E uma voz vinha de cá, outra de lá, tipo o diabinho e o anjinho, assim, sabe? E daí uma voz falava pra mim ficar de olhos fechados. Eu lembro que ela ficava falando, fica de olho fechado, fecha o olho. E eu fui ficando, sabe? Aí começou a vir uma voz lá do outro lado do fundão, que era o anjinho, né? Que falava pra mim abrir os meus olhos. Só que eu não queria abrir os olhos, porque tava muito confortável. Eu juro. Não era a hora ainda. Então. Eu juro, eu nunca senti uma paz, uma segurança tão grande, sabe? Muito grande. E eu lembro que conforme o tempo passava, eu ia ficando de olho fechado, aquela voz pra mim abrir os olhos ia aumentando. E parecia que, numa hora, eu ouvi um grito, assim, tipo, abre os olhos. E daí eu lembro só que eu abri os olhos. Cara. E eu já acordei vomitando de novo, pra variar. E eu abri os olhos e passou, sabe? Aí, pensei, sonhei, né? Só que não era um sonho, tipo... Era muito real pra você. Era muito real. Ficou muito marcado, sabe? E mas eu, na hora, eu nem contei, assim, pra ninguém, sabe? Fui contar depois, só. E, enfim, fui seguindo a vida, entrei na justiça pra conseguir outro tratamento. Foi o primeiro tratamento que fez efeito pra doença. Que foi o quê? É uma imunoterapia. Como que funciona? A diferença da imunoterapia pra quimioterapia é que a imunoterapia... porque a quimio não estava funcionando, certo? A quimioterapia não funcionava E a mais. A imunoterapia é assim, a quimioterapia, ela acaba com todas as células do seu corpo, tanto as boas quanto as ruins também são afetadas. Não, tanto as ruins e como as boas também são afetadas. Entendi. Já a imunoterapia fala do sistema imunológico. Ele auxilia o teu sistema imunológico a combater a célula doente. Esse é o básico que eu sei. E foi a primeira terapia que fez efeito para a doença. Eu fiz 5 aplicações dessa imunoterapia e eu fui fazer o exame e tava... A doutora já entra aí ou ela entra depois? Entra depois. Depois, tá. Daqui a pouco. Tá. Não, tô falando nessa linha temporal, você ainda não tinha se consultado com ela já? Não, é só, tipo, via ela no hospital que eu frequentava, tipo, às vezes que eu ia fazer uma tomografia de emergência ou uma consulta, ela tava lá, sabe? Entendi. Aí eu via, conversava com ela, porque eu também fiquei amiga de todo mundo do hospital. Todo mundo conversava comigo, até as enfermeiras, até hoje, na verdade, né? Eu chego lá, parece que, nossa, eu sou uau! E daí, eu fiz o exame e deu que tava praticamente zerado, sem doença. Tá, e aquilo depois da imuno. Foi, assim, uma chave. Foi a primeira vez que teve algum avanço. Aí eu já fui encaminhada pra fazer um transplante de medula, só que é autólogo. Eu mesma fui minha doadora. Tá, e eu não sei se eu pergunto pra doutora ou pra você, esse transplante de medula é pra qual é o motivo? Olha, eu posso falar por mim, mas acho que a doutora explicando fica um pouco melhor. Doutora, o transplante de medula é necessário por quê? Normalmente, o transplante de medula, nesse caso da Isabel, é realmente porque precisa de um transplante de medula e o autólogo é melhor porque dá menos reações colaterais, né?
menos efeitos colaterais, porque quando a gente faz um transplante, mesmo que seja um transplante de sangue, o risco de reação nessa transfusão é grande. E quando a gente pega a própria célula do corpo do paciente para colocar no corpo do paciente, o risco dessa reação é quase zero, porque é uma coisa que o corpo já está acostumado. Não tem então, é só rejeição, né? Potencializar o tratamento, exatamente. Entendi. Tá. Aí, qual foi a próxima etapa, então? Aí, depois do transplante, Esse transplante foi tranquilo, assim? Ou ele também dói? Ele é uma coisa... O transplante, na verdade, as pessoas pensam que é uma cirurgia. Não assim. é? Não, é como se fosse uma transfusão de sangue. Não abre nada? Não, assim? não abre nada. É uma transfusão de sangue. Até a medula óssea que eu coletei foi pela periférica mesmo, pela veia. Tá. Eles colocaram um acesso central, assim, na minha virilha, acordada. Acordada, assim. Nossa. E... Nossa, foi horrível. Mas nada bate aquela de drenar o pulmão. Aquilo foi o pior. Aí eles retiraram minha medula, levaram para tratamento e ficou congelada. Aí depois de 15 dias, eles me chamaram, aí eu fiz uma quimioterapia de 6 dias para, digamos que, matar a medula óssea que eu tinha, para vir a nova medula, sabe? Como se fosse parar, assim, a fábrica de sangue, para vir uma nova fábrica, sabe? Renovada. E daí eles colocam um catéter em você, um acesso, né, numa veia profunda, e daí eles colocam como se fosse uma transfusão de sangue, mas é a tua medula óssea, numa bolsinha assim, desse tamanho. Demora quanto tempo, mais ou menos? Depende, tem pessoas que precisam de várias bolsinhas, eu precisei de uma só, demorou tipo uns 20 minutos, sabe? Rápido, tá. Ele vai rápido, mas também nem tão rápido, sabe? Meio termo. E é até engraçado, porque durante o transplante ele tem tanto conservante que você sente um gosto de milho verde tão forte na boca. Sério? Tipo, é insuportável. Tipo, é um gosto muito forte de milho verde. Até o cheiro, assim, de quem tá junto ali, parece que é puro milho verde, dá sabe? Um pouco de enjoo isso daí. Dá um pouco de enjoo. E também, na hora, assim, parece que minha respiração ficou ofegante, até porque eu tenho sequelas. Claro, dá reações por conta do conservante, mas é super tranquilo, sabe? É uma transfusão de sangue. Entendi. E aí, beleza. Passou os dias e depois de uma semana, eu fiquei 21 dias internado no transplante. Depois de uma semana que começou a bomba. Teve no transplante de medula, bem no final ali, antes de eu ganhar alta, eu tive que ficar 3 dias na morfina. Porque me deu mucosite, que é quando todo esse sistema aqui digestório aqui, ele fica tudo no vivo. Cria como se fosse ferida. Só que eu não tinha ferida na boca. Eu tinha daqui do pescoço, assim, até o estômago no vivo, sabe? No vivo. Aí eu não conseguia mais me alimentar por conta disso. Aí eu tive que ganhar bolsas, que é uma bolsa cheia de... como se fosse um alimento. Tá. É cheio de todas as vitaminas que teu corpo precisa. E eu fiquei ali, esses 3 dias ali tomando. E aí depois que eu acordei da morfina, eu pedi pra parar, na verdade, porque é tanta morfina na veia que você começa a delirar, sabe? É mesmo? Eu vi a enfermeira falando comigo, sabe? Começava a não distinguir o que era a realidade. E eu acordava assim, assustada, e ninguém tava falando comigo, não tinha ninguém, tava todo mundo dormindo, um silêncio no hospital, sabe? E sei lá. Aí, daí veio que a minha medula pegou, que é quando a nova medula consegue se infiltrar ali onde fica a medula óssea ali, né, no interior dos seus ossos, e daí os seus exames começam a subir, porque baixa tudo, tuas plaquetas, tua imunidade fica quase zerado, você tem que receber transfusão de sangue, de plaquetas, enfim, mas fora essa dor foi tranquilo, assim, sabe, tem os colaterais de quimioterapia, que é enjoo, essas coisas assim, mas fora a dor dava pra se dizer razoável, sabe? Mas eu falo que foi a pior coisa porque eu odeio sentir dor. Acho que eu peguei um trauma muito grande porque eu demorei quase 6 meses pra descobrir que eu tava doente. Eu sabia que eu tava doente, mas eu não tinha nenhum diagnóstico, sabe? Então eu sofri. Você perdeu com 6 muita meses, dor. Então, tipo, eu tenho certeza que se eu tivesse descoberto no começo, seria tudo diferente. Então, eu passei por muita dor. Eu nem dormia, às vezes, à noite, de tanta dor que eu sentia, sabe? Perto do peito. Até do meu estômago doía, eu não me alimentava mais.
E eu fui perdendo a força, daí mais a falta de ar, sabe? Pra ser bem sincera, às vezes eu orava pra morrer. Nessa época eu Nessa não época, descobri o que era. Porque eu De tanta não dor. aguentava mais, sabe? Aí, depois do transplante, minha medula pegou, ficou a nova Deu medula. certo. Fiz todas as vacinas de novo que tem que fazer, porque você vira um bebê. Você tem que refazer as vacinas. Você tá suscetível a várias coisas de doença, essas coisas. Seu sistema imunológico afeta, é isso? Fica como se você fosse um bebê recém-nascido, sabe? Toma vacina, toma... Vai Até fazer, gotinha tem que tomar. É mesmo? vai fazer 2 anos do meu transplante de medula, em setembro. Tá. E eu ainda tenho vacina pra tomar. Mas eu fiz várias, e depois do transplante eu fiz mais 16 aplicações daquela imunoterapia para o câncer não voltar. Nessa época eu já conheci o Lucas. Isso que eles colocaram na tela, o que é? Ali no meu peito é o tumor, aquele amarelo e vermelho ali. Ó. Amarelo e vermelho. E daí tá vendo que tem mais uma bolinha que é separada ali, perto do pescoço, era outro tumor que eu tinha. Que eram os linfonodos ali com o câncer, com as células doentes, que eles incham muito e começam a ficar com células tumorais ali, né? E era gigante Imagine, mesmo. O tumor dela era do tamanho de uma bola de basquete. Dava pra colocar uma bola, assim, porque na imagem, assim, parece que é menor. Só que o meu peito, ele saltava pra fora, assim, meu tórax. Ficava... Ele era alto, juro, ele era alto assim, muito alto. E eu olhava assim, sabe? E eu pensava, o que é isso? Entendeu? Será que, sei lá, tô ficando meio deformada? Meu crescimento tá estranho. Que estranho. Porque eu tinha recém feito 15 anos nessa época, Sei. sabe? Então, sei lá. E tem até uma outra foto desse mesmo exame que mostra bem na lateral, assim. E daí, tipo, mostra que ele tava começando a passar a minha coluna, sabe? Tipo, ele era gigante. No laudo, quando eu perguntei pra minha médica lá que eu me tratava, ela falou que era 17 centímetros por 17 por 17. Tipo, era uma bola. Sei. Então, foi bem complicado, sabe? Ele afetava tudo. Por isso que empurrou. Agora, com a imagem, acho que dá pra entender, sabe? Uhum. E eu terminei o tratamento dessa imunoterapia em setembro do ano passado. Não deu 1 mês e meio. 1 mês, dá pra falar. Eu percebi um caroço imenso no meu pescoço. Então, tipo... Você sentia com a mão assim? Tipo, dava até pra ver. Era visível. Tipo, era uma... Tipo, visualmente, assim, era um pouco levantado. Parecia que tava inchado. Mas quando você apertava, tipo, dava pra sentir muito. Porque ele tava atrás do músculo, sabe? do pescoço. Então, tipo... Vendo ali, ele ficava meio escondido, mas apalpando dava pra sentir. Até quando eu fiz uma nova biópsia pra ter certeza, eu já sabia, porque eu tinha, de novo, os outros sintomas que eu sentia no começo, menos a falta de ar e o coração pro lado direito, mas o resto eu sentia. E aí eu já me toquei, eu nem precisava de exame pra saber, sabe? Aí eu fiz uma tomografia, na tomografia mostrou, daí eu fiz aquele exame de PET scan de novo, sabe? E vi o resultado. Fui na consulta sabendo que ia dar merda ali, sabe? E antes de eu terminar o tratamento, eu tinha comentado com o Lucas e com a minha família que se o meu câncer voltasse, um dia eu não queria mais fazer nada. Porque eu tava esgotada. Acho que o pesado não é nem o câncer, é o tratamento, sabe? Você fica esgotado. Ainda mais porque era um pouco longe da minha cidade, tipo... muito cansativo, você fica esgotado, sabe? Você não sabe onde encontrar força, mesmo eu tendo muita fé, tipo, tinha horas que você desanimava, sabe? Mas que nem eu falei, eu nunca consegui questionar a Deus, sabe? Tipo, mesmo sabendo que eu talvez teria pouco tempo antes de saber o diagnóstico real, eu preferia agradecer por saber que eu tinha pra poder aproveitar esse tempo. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Então... eu comecei a escrever um livro na época que eu fiquei doente, que justamente o nome dele é Apesar da Dor, Gratidão. Que apesar de doer muito, eu escolho ser grata pelo pouco tempo, pelas poucas oportunidades, mas que não deixam de ser oportunidades. E eu sempre prezei muito pelos pequenos detalhes, sabe? Acho que em tudo o que mais vale é os pequenos do que os grandes. Até a Bíblia fala que o líder é servo,
e que o grande é pequeno. Então, os detalhes importam muito mais do que os maiores, sabe? Então, apesar de ser um detalhe muito grande que eu tenho há pouco tempo, mas é um detalhe tão pequeno que vale tanto eu poder aproveitar esse pouco tempo, sabe? Que eu prefiro ficar nisso, entendeu? Os médicos geralmente estimam um tempo, né? Mas E esse tempo eles estimam como? Baseado em quê? daí é com a Melina. Na experiência que... Isso o que é? O laudo? É o laudo do meu cuidados paliativos, que teve uma galera aí que tava duvidando no meu Instagram, pediram que eu tinha que provar porque era uma mentirosa, até ameaça, assim, eu recebi. Falaram que até a doença dela veio da Shopee. Porque minha doença veio da Shopee, que o seguidor que estabilizou o tumor, mas estabilizou, que é um detalhe que eu vou entrar, né? Então, antes disso, esse é o laudo falando o quê? Dos cuidados paliativos, que eu estou em cuidados paliativos. Então, o que são cuidados paliativos? É quando não há como acabar com o câncer, é isso? Não só pro câncer. Acho que a Melina consegue explicar um pouco Ela tá melhor. aí ainda, Melina? Depois chama ela pra falar com a gente, Tuti. Mas eu entrei pros cuidados paliativos, na verdade, assim, depois que eu falei que eu não ia fazer nenhum tratamento, eu fiz. Qual? Eu fiz outra imunoterapia, que na verdade não... Pelo que me explicaram, não é bem uma imuno, é uma monoterapia. Eu não sei daí qual que é a diferença, mas funciona da mesma forma, sabe? E eu fiz uma aplicação só. Até eu cheguei aqui de cadeira de rodas, né? Porque foi essa imunoterapia que eu perdi por um tempo o movimento das pernas. Mas é normal acontecer isso? Te falaram que Na verdade, poderia acontecer? Me falaram de dor. Ah. É que eu já tinha neuropatia desenvolvida que afeta os nervos ali. Sei. Por conta da outra imuno que eu fiz. Mas era só a mão. Às vezes minha mão travava, meu dedo travava, sabe? Mas nada demais. Não doía nada. E na perna nada? Nada. E daí, quando eu fiz essa outra aplicação, eu parei de caminhar. Nem dentro de casa eu caminhava. Muita dor. Foram dias que eu fiquei no hospital gritando de dor, sem parar, com morfina, fentanil, que é um... Cara, fora do normal. É. Só quem passou ali, pra poder ter uma noção, a gente falando assim, as pessoas parecem que a gente tá, tipo... De bem, né? Mas não, cara. Imagina, tipo, uma dor que, tipo, a pessoa injetar fentanil, que é aquele remédio pra, acho que apagar, né? Tipo uma anestesia, assim, que eles dão. E não passar, não fazer efeito pra Isabel. Aí você fala, meu Deus. Sim, me deram até Propofol, que é usado em centro cirúrgico, sabe, anestesia. Sim. Cara, eu não dormia, eu só gritava de dor. Aí chegou uma mulher, uma enfermeira lá do hospital e falou bem assim pro meu pai. Ela falou que eu não tinha nada e que o meu problema era de cabeça, que eu tinha que ir no psiquiatra. Olha, que absurdo. E, tipo, mesmo a galera, assim, sabendo, sempre tem um que parece que, sabe, só fala bosta. Na internet é um lugar que a galera acha que entende de tudo e Sim. julga as pessoas, é incrível. E daí, depois que eu tive essa reação grave, eu falei que não dava mais, sabe? Essa reação é na perna, você tá falando? Foi a perda do movimento. Aí, além da dor nas pernas, começou o meu braço. Tanto que nesse braço direito, eu não tenho tanta força. Eu perdi a força, sabe? Então, como é que eu vou fazer de novo, sabe? Até eu fiz uma consulta, assim, um particular, que eu ganhei de um médico de Minas Gerais. E ele me falou que eu não tinha condições de fazer de novo essa aplicação. Porque eu queria uma segunda opinião, sabe? Tipo, não que eu ia fazer um outro protocolo ou fazer de novo, mas... Teu corpo não só aguentar? pra saber, Ele falou? Ele falou que foi uma reação muito grave, que daí sim eu podia perder de vez ou acontecer alguma coisa pior. É que, tipo assim, esse tratamento que a Isabel fez, ele diminuiu o tumor, né, amor? Diminuiu muito. Diminuiu muito o tumor. Só que ele deu essa reação, né? Que é a... Como é que é o nome? Neuropatia, dor neuropática. Isso. Só que daí, tipo assim, será que eu faço mais uma vez pra testar? E o medo, né? Imagina se piora. E aí a gente conversou com a doutora Melina, né? Vamos falar com ela então, vamos. Doutor, nesse ponto, que hora que você consultou com ela? Depois desse... Depois que eu fiz essa aplicação. Tá. Aí eu falei que não dava mais e fui pros cuidados paliativos. Doutora, o que são por que é paliativo, esse termo paliativo? E por que ela não era
recomendava ela fazer um outro tratamento? Tá. Paliativo vem normalmente da palavra grega pallium, que significa manto. Foi colocado essa palavra no início para realmente colocar um manto em cima do paciente, acolher, ajudar o paciente como um todo, não só com um sintoma ou focando no câncer. A gente sempre fala que os cuidados paliativos é o olhar para o paciente como um todo, tratando e controlando dor física, dor emocional, a parte espiritual, a parte social. Tudo isso é a hora que a gente vai olhar para o paciente também, né? Para a família, para tudo, não só para o câncer. No caso da Isabel, ela teve essa reação muito importante na primeira quimioterapia, na primeira imunoterapia ali que ela fez, que realmente deixou ela com essa dor neuropática, e ela ficou com uma qualidade de vida muito diminuída, porque ela não conseguia, literalmente não conseguia sair da cadeira de roda por causa de dor. E eu acredito que foi isso que foi a decisão, tanto deles, família, quanto da gente médico, quando a gente orienta continuar com o tratamento, é imaginar como é que seria numa segunda aplicação. Como que ela iria ficar? Ela iria ter essa quimioterapia para tentar controlar mais as células tumorais, porque a gente já chega num nível que não tem tratamento para esse câncer. A gente pode, né, no caso dela ali, usar qualquer medicamento que vai controlar tamanho de câncer, controlar tempo de evolução, mas eu não vou conseguir mais zerar ela do câncer. E foi aí que ela decidiu, então, que ela não iria mais fazer essas aplicações e realmente olhar para a qualidade de vida dela, independente do tempo, quanto tempo ela tem. Até vocês falaram ali antes em tempo, e eu gosto de lembrar que eu não gosto de falar tempo, porque a gente não sabe, tá? Temos algumas noções, dependendo do que para a gente ver na literatura, o que mostra, como é que está a evolução, mas cada caso é um caso. Tanto que quando ela chegou aqui na minha primeira consulta, ela pediu também o tempo. Eu falei, Isa, eu não vou te dizer um tempo específico, porque eu posso errar feio, tanto para mais quanto para menos, depende do corpo dela, da reação do corpo dela com essas células tumorais. E os cuidados paliativos entraram nesse caminho justamente para melhorar a qualidade de vida do tempo que ela tem, independente de quanto tempo seja, para melhorar tanto a dor, para melhorar a parte, controlar sintomas, né? Não estou dizendo que todos os pacientes têm sintomas em todas as esferas, mas a gente sabe que em todas as esferas a gente consegue conversar com a família. No caso dela, ela é uma paciente jovem, então tem muito essa questão da família e da sociedade não entender como que o paciente jovem está em cuidados paliativos. Então tudo isso a gente aborda também. Não é só o aliviar sintoma físico, é tudo. Entendi. Obrigado, doutor. Então, quando foi que te deram alguma data, algum prazo? Foi depois que você não poderia mais fazer esse segundo tratamento? Foi logo que eu entrei no paliativo, assim. Tá. Até ela falou, né? Realmente ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar. Só que daí eu continuei insistindo pra ela, mas me fala um tempo, sabe? Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Só que daí, até a minha médica que me acompanhava lá em Cascavel, ela comentou a mesma coisa. Só que daí, pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde tá o tumor, o tamanho e, tipo, como que tá os seus sintomas. Sim. E na época ali, que eu comecei o cuidado paliativo, o tumor ainda estava grande, sabe? A medicação que eu fiz ainda estava fazendo efeito. Então, ele estava bem ali no coração, sabe? Tipo, não estava no órgão, mas em volta do órgão, sabe? Tipo, então, se ele crescesse, como ele é um tumor maligno, então ele cresce rápido, então poderia pressionar o coração e parar. Aí eu insisti pra ela falar, e daí, tipo, foi uma média que geralmente os médicos dão, né? Que, como você tá sem tratamento, vamos jogar então 6 meses, mas pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Aí a minha hematologista, que eu consultava em Cascavel,
Eu conversei com ela também em relação a tempo e insisti também porque eu queria saber, sabe? É porque, como paciente, é muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento além para aliviar a dor e a qualquer momento você pode ir, sabe? Então, tipo, me deixaria muito mais tranquila ter uma base para mim aproveitar esse tempo. Eu também pensaria da mesma forma. Eu quero ter pelo menos um... Pode ser para mais ou para menos, mas eu tenho que ter uma ideia. Só chuta. Pra planejar, daí, a minha médica de lá já falou, pela localização eu te dou de 2 a 4. Só eu falei, como 2 a 4? Só que desde essa consulta já vai fazer 2 meses, sabe? Então, tipo, realmente pode errar muito feio ou pode acertar muito bem ou é meio termo, sabe? Entendi. Só que eu até falei num vídeo meu no TikTok que eu prefiro acreditar nos 6 meses pra mais, sabe? Porque, cara, como é que você lida sabendo que você, tem 2 meses? Cara, em 2 meses não daria nem pra mim casar, entendeu? Verdade. Então, tipo, eu tô bem agora, que daí, que é o que eu ia falar. Essa aplicação dessa imunoterapia que eu fiz, por mais que foi muito ruim, né, e não fiz mais ela, eu tive um bom, assim, prognóstico, né, o tumor diminuiu muito mesmo, então ele se encontra, tipo, estável. Só que daí eu comentei com o pessoal ali dos meus seguidores e já começaram a me descer o pau, assim, uma galera, tipo, então ela tá mentindo, porque como que tá estável, se é terminal e não sei o que. Só que, tipo, estável no sentido tá estabilizado o meu momento de saúde, assim, tipo, o tamanho que ele tá não vai ser tão agressivo quanto se ele tivesse grande. Eu até conversei com a doutora, tipo, a questão dele ter metástase não muda nada tamanho, sabe? Pode ser grande ou pequeno, pode ocorrer. Só que, obviamente, se ele for pequeno, ele não vai comprimir o meu coração como se ele fosse grande. Então, tipo, você vendo isso que tá acontecendo, e, cara, em vez da galera ficar feliz, sabe? Tipo, eles descem além em você. Entendeu? Tipo, eu tenho laudo, tipo, aí falam que eu não tenho foto com família, com ninguém. Tipo, meu Instagram, se você olhar, é só foto com minha família, tipo, nos destaques, sabe? Tipo, a galera só não tem o que fazer mesmo. E, tipo, você saber que você tem pouco tempo, tipo, são 6 meses. Você não vai perder tempo com esse pessoal, né? Chutando 6 meses. Só que são 6 meses. 6 meses passa assim, já faz 2 meses, vai fazer que eu entrei nos cuidados paliativos. Então, tipo, você já fica, puta que pariu, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Você não sabe nem por onde começar. Aí, mais lidar com a galera, tipo, eu tive que postar laudo, sabe? Porque eu sei que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Só que é tão chato você ter uma doença terminal, sei lá, incurável, e lidar com toda a pressão e ainda ter que ver gente falando que você tá mentindo, sabe? Tipo, mas nem olha pra essas coisas, nem vale a pena. Sim, é uma puta pressão. Eu peguei, pra parar de me encher o saco, eu peguei e postei o laudo, sabe? Porque, apesar de eu realmente não ter que provar nada e só ter que aproveitar os meus momentos bons, cara, chega uma hora que você fica meio cansado, sabe? Né? É muito desgastante. Aí eu peguei e postei e ninguém mais encheu o saco. Só que, tipo assim, questão de tempo, tipo, eu fico muito feliz que o tumor tá pequeno, porque pode ser que o tempo aumente um pouco. Vai mudar. Eu sei que como eu não tô fazendo tratamento pra doença, eu tenho certeza absoluta que eu não passo de anos. É questão de meses, sabe? Porque a doença, ela vai muito rápido, ele cresce muito rápido. Então, tipo, o que me resta é aproveitar, sabe? Só isso que eu tenho em mente, sabe? Eu quero fazer coisa que eu nunca tinha ideia de querer fazer, sabe? Até eu e o Lucas, a gente assistiu um filme esses dias que era justamente de um cara que tinha câncer e o amigo dele também tinha. E daí eles começaram a fazer uma lista, assim, de coisas que eles queriam fazer. Que eles não tinham feito, queriam fazer. E daí, tipo, era só loucuragem, sabe? E daí, tipo, eles pegaram e foram saltar fazer. de paraquedas. Exatamente, eles fizeram isso. Inclusive, no caminho de vir pra cá, eu tava falando disso, que eu queria saltar de paraquedas. E daí, ele se caga de medo, mas eu vou levar junto. Eu vou saltar agora há pouco aí. Se quiser ir com a gente aí, a gente tá combinando de saltar aí. Então vamos. Que mais que você colocou nessa lista? Eu coloquei a lista de ir pra... Eu queria muito viajar fora do país.
um sonho meu do Lucas era ir pras Maldivas. Poxa. Ou, tipo, num lugar, assim, único, sabe? Tipo, um lugar perfeito, assim, pra você... Que você olha e você pensa, cara, eu nunca viveria isso, sabe? E que bom que eu tô vivendo pra aproveitar, entendeu? Então, tipo, um lugar, assim... Às vezes nem precisa ser... Que nem eu falei antes, não precisa ser o melhor lugar, mas... Você tá ali só com a pessoa que você ama, sabe? Acho que já é o suficiente, entendeu? Então eu prometi pro Lucas que a gente ia chorar junto, a gente ia enfrentar junto, mas que a gente ia aproveitar junto. Que independente do que aconteça, a gente ia viver a nossa melhor fase em cima da pior fase. Exato. Sabe?